O primeiro dia na academia de formação policial sempre começava igual: silêncio, tensão e um monte de gente fingindo que não estava nervosa. Erika estava encostada na parede, braços cruzados, observando tudo ao redor, como se já conhecesse aquele lugar. Mas por dentro, ela estava surtando. Ela tentava manter a expressão tranquila, como se aquilo fosse só mais um dia comum. Não era... Foi quando alguém esbarrou nela. Desculpa. Erika virou o rosto e parou por um segundo. Longo demais. A garota na frente dela tinha o cabelo preso de forma impecável, postura perfeita e um olhar concentrado demais. Sem problema. Primeiro dia? Tá tão na cara assim um pouco. E você, já nasceu sabendo marchar? Fran, Erika. E naquele momento, nenhuma das duas fazia ideia de que aquele encontro mudaria tudo. O apito cortou o ar. 10 flexões. Agora, Erika caiu no chão soltando um suspiro. Isso aqui devia ser ilegal. Fran já estava na posição perfeita. Você devia levar isso mais a sério. Eu estou levando, só não com sofrimento. Durante a corrida, Erika começou a ficar para trás. Fran percebeu e desacelerou. Você vai ficar aí? Tô apreciando a vista. A vista é o chão. Se a gente correr juntas, termina mais rápido? A gente? Eu não vou deixar você reprovar no primeiro dia. Então bora, policial perfeita. E pela primeira vez, elas correram juntas. O treino terminou com as duas jogadas no chão. O céu começava a mudar de cor. Ok, talvez isso seja difícil mesmo. Um pouco? Tá bom. Muito. Por que você quis entrar? Eu queria fazer algo importante. E você? Acho que eu só queria provar que consigo terminar alguma coisa. Você vai. Você nem me conhece. Mas eu vi você não desistindo hoje, no final do dia. Quando o pátio já estava vazio, Erika caminhava ao lado de Fran. Então, amanhã tem mais disso tudo? Todo dia. Perfeito. Já estou cansada. Você se acostuma. Só se você continuar correndo comigo. Eu continuo. Então, acho que eu fico... E naquele momento, o primeiro dia já não parecia tão difícil, porque agora nenhuma das duas estava sozinha. No dia seguinte, o silêncio voltou, mas não era o mesmo. Ainda havia tensão no ar, misturada com cansaço, corpos doloridos, passos mais lentos e olhares que já não eram tão confiantes quanto no dia anterior. Erika chegou alguns minutos antes. Ela olhava ao redor, mas não estava procurando uma saída. Estava procurando alguém e quando encontrou, parou. Fran estava do outro lado do pátio. Postura perfeita, como sempre. Mas havia algo diferente, menos distante, mais humana. Sobreviveu ao primeiro dia. Fran virou o rosto e desta vez não demorou para responder. Você também. Um pequeno silêncio, curto e confortável. Achei que você ia desistir. Eu também... Achei que as duas trocaram um olhar rápido e sorriram, quase ao mesmo tempo, como se já fosse natural. Hoje vocês vão trabalhar em dupla! Escolham alguém. Agora, a voz do instrutor ecoou pelo pátio. Erika nem pensou. Fran já estava olhando para ela. Acho que... A gente já sabe. Fran assentiu sem hesitar. O exercício era simples. Carregar peso. Correr. Repetir. Erika soltou o ar com força. Isso definitivamente não estava no meu plano. Continua. Você fala como se fosse fácil. Não é. Mas você consegue. Erika olhou de lado e continuou. Na pausa, as duas se afastaram procurando sombra. Erika se sentou no chão, esticando as pernas e respirando fundo. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas estou começando a gostar disso, do sofrimento não, da companhia. Você fala demais e você fala de menos. Funciona. Erika sorriu. Funciona. No final do treino, o cansaço era enorme, mas havia algo leve. As duas caminhavam lado a lado, sem pressa. Você sempre escolhe rápido assim? Pessoas. Fran pensou por um momento. Não. Então por que eu? Por que você ficou? Erika não respondeu, mas o sorriso apareceu. Lento, sincero. Enquanto o sol baixava, uma coisa era certa. Aquilo não era mais só sobre treino. Não era mais só sobre sobreviver. Com o passar dos dias, algumas coisas começaram a se repetir. O treino, o cansaço, as corridas lado a lado e sem que ninguém precisasse combinar.
outra coisa entrou na rotina. Depois do treino, Erika sempre diminuía o passo ao sair da academia, como se estivesse esperando, e quase sempre Fren alcançava alguns segundos depois. Sem pressa, sem anúncio, como se fosse natural, como se sempre tivesse sido assim. Em um desses dias, Erika olhou para o lado e comentou: "Tem um lugar aqui perto que vende açaí." Fren virou o rosto, curiosa. "Isso é uma tentativa de me convencer a ir?" Erika deu um meio sorriso. "É uma ótima tentativa." Um pequeno silêncio. Fren observou ela por um segundo, avaliando, então respondeu: "Eu vou ver se é bom." Erika soltou uma risada baixa. "Confia." E foi assim, sem planejamento. Mas naquele dia, as duas não foram embora separadas. O lugar era simples, pequeno, mas acolhedor. O tipo de lugar que parecia sempre cheio no fim da tarde. Elas pediram em silêncio no começo, ainda havia um certo cuidado. Sentaram uma de frente para a outra. Por alguns segundos, só o som do ambiente. Erika quebrou o silêncio primeiro. "Você sempre foi assim?" Fren levantou o olhar. "Assim como." Erika inclinou levemente a cabeça. Focada, certinha, parece que nunca erra. Fren segurou o olhar dela por um instante. Antes de responder: "Eu erro." Uma pausa, curta. "Só não gosto quando percebem." Erika sorriu, mais suave dessa vez. Tarde demais para isso. Fren soltou um pequeno ar pelo nariz. Quase uma risada. Quase. E naquele momento, o silêncio que voltou não era desconfortável. Com o tempo, o açaí virou hábito. Não precisava mais ser sugerido. Acontecia, naturalmente. E junto com isso, vieram os detalhes, pequenos, quase imperceptíveis, mas que mudavam tudo. Às vezes, as mãos se encostavam ao pegar o mesmo guardanapo. Rápido, acidental, mas nenhuma das duas se afastava imediatamente. Em um desses momentos, Erika falou, em tom mais baixo: "Você mudou." Fren franziu levemente a testa. "Como assim?" Erika sustentou o olhar. "Você fala mais agora." Fren respondeu: "Só com você." O silêncio que veio depois foi mais longo, mais denso e, pela primeira vez, difícil de ignorar. Quando saíram, o céu já estava escurecendo. A rua mais calma. Elas caminhavam lado a lado, sem pressa. Erika olhou para frente e comentou: "Acho que isso aqui virou rotina." Fren respondeu, tranquila: "Acho que sim." Erika então perguntou: "E você gosta de rotina?" Fren demorou um pouco para responder. Não desviou o olhar. "Depende da companhia." Erika não respondeu, mas o sorriso apareceu, lento e sincero. Aquilo ainda não era amor, mas já não era só amizade, e nenhuma das duas estava pronta para admitir isso. Com o tempo, não eram só elas que começaram a perceber durante um dos treinos, enquanto o grupo se organizava. Duas recrutas mais ao fundo observavam, olhares discretos. Sussurros baixos. "Você viu o quê?" Aquela ali, Erika e Fren, estavam lado a lado, como sempre, próximas, alinhadas, como se já funcionassem no mesmo ritmo. Elas estão sempre juntas, tá meio óbvio já, não era algo escancarado, nada direto. Mas era visível, na forma como se olhavam, na forma como se esperavam, na forma como sempre acabavam juntas. Mesmo sem combinar, no fim de um dos treinos, Fren ficou alguns segundos para trás, organizando o equipamento. Respiração ainda controlada, postura firme. Foi quando alguém se aproximou, uma das recrutas, confiante, direta: "Você é forte, tipo, forte mesmo. Seus músculos são impressionantes." Fren manteve a expressão neutra. "Obrigada, a gente podia sair algum dia." Fren não respondeu imediatamente. Pensou por um segundo, então disse com calma: "Eu já gosto de alguém." A frase veio direta, sem hesitação, sem espaço para dúvida. A recruta piscou, surpresa, mas sorriu de lado. "Justo!" e se afastou. Fren apenas voltou ao que estava fazendo, mas por um instante, seu olhar desviou, procurando alguém. Erika viu. Não tudo, mas o suficiente. Viu a aproximação, viu a conversa e viu quando a outra recruta foi embora. Quando Fren finalmente olhou na direção dela, Erika desviou o olhar. Rápido, como se não tivesse prestando atenção, mas estava. O caminho até a saída naquele dia foi mais silencioso, e Erika não sabia exatamente o que dizer. Uma única frase não saía da cabeça: "Eu já gosto de alguém." Erika pensava, repassava, tentava lembrar de qualquer detalhe, mas Fren nunca tinha dito nada. No açaí, o clima estava diferente, mais quieto, mais contido. As duas estavam sentadas como sempre, uma de frente para a outra. Mas o silêncio durou mais do que o habitual. Erika mexia distraidamente na colher, finalmente decidiu: "Posso te perguntar uma coisa?" "Pode."
Você gosta de alguém? O silêncio que veio depois foi pesado. Fran não respondeu na hora. Ela apenas observou Erika com atenção. Erika sustentou o olhar, mesmo com o coração acelerando. Então, finalmente, Fran respondeu, sem desviar, sem hesitar. Gosto? Erika engoliu em seco, mas continuou. De quem você gosta? Mais um segundo de silêncio. E então, Fran respondeu. Simples, calma, direta, de você. Fran respirou fundo e respondeu, calma, direta, sem qualquer traço de brincadeira. Eu não estou brincando. A frase foi simples, mas firme o suficiente para cortar qualquer dúvida. Erika parou. Dessa vez ela não riu, não desviou. Apenas ficou olhando. Fran deu um pequeno passo com o corpo para frente, aproximando-se um pouco mais da mesa. E continuou. Erika. Ela fez uma pequena pausa, como se organizasse as palavras. Eu quero te chamar para sair. O silêncio voltou, mas agora carregado, denso. Erika franziu levemente a testa, claramente confusa, tentando acompanhar o que estava acontecendo. Sair? Fran respondeu sem hesitar. Um encontro. A palavra ficou no ar, clara, sem espaço para interpretação, sem espaço para fuga. Erika piscou devagar, como se precisasse de tempo para processar. Ela soltou um pequeno suspiro e passou a mão no cabelo. Eu achei que ela parou no meio da frase, tentando entender. Eu achei que a gente era só... Ela não terminou, mas não precisava. Fran entendeu. Claro que entendeu. Fran manteve o olhar calmo. Mas havia algo ali agora, algo mais exposto, mais, vulnerável. Fran respondeu com cuidado. A gente é. Uma pausa. Curta, mas pra mim deixou de ser só isso. Erika engoliu em seco. O coração acelerando, sem saber exatamente por quê, Fran desviou o olhar por um breve momento. Respirou fundo e então voltou, mais decidida. Já faz 3 meses. Erika ouviu em silêncio, sem interromper. 3 meses que a gente se vê praticamente todo dia. Treina junto, come junto, vai embora junto. Os detalhes ficaram no ar, como se cada um tivesse peso. E daqui a pouco o curso acaba. Erika sentiu algo estranho no peito. Um leve aperto. A gente não vai mais se ver todo dia. O silêncio agora era inevitável. Pesado, real. Fran então olhou diretamente para Erika, sem esconder nada. E eu não quero que isso acabe como se não fosse nada. Erika prendeu a respiração. Fran deu mais um passo emocional. Eu comecei a gostar de você e eu me apaixonei. E eu só queria a chance de te levar para um encontro. O silêncio que veio depois não era mais dúvida. Era escolha. O silêncio ficou denso, pesado, quase impossível de ignorar. Erika não respondeu, não porque não queria, mas porque não conseguia. As palavras simplesmente não vinham. Ela apenas ficou ali, olhando para Fran, tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. A frase "eu me apaixonei" ecoava de novo e de novo. Erika desviou o olhar, respirou fundo, mas o ar não parecia suficiente. O coração estava rápido demais, confuso demais. Ela passou a mão no cabelo, nervosa, tentando ganhar tempo, tentando não estragar aquele momento. Erika falou, finalmente. Mas parou porque não sabia como continuar. Ela fechou os olhos por um segundo, organizando os pensamentos. Quando abriu, olhou diretamente para Fran. Mas dessa vez, sem aquela leveza de sempre. Havia algo mais ali, mais exposto, mais real. Erika falou com cuidado. Eu não sabia. Eu nunca imaginei que você... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Fran. Entendeu? Erika engoliu em seco e continuou. Eu achei que era só amizade. E eu não quero estragar isso. Ali estava o medo, honesto. Fran ouviu tudo, sem interromper. Seu olhar suavizou e ele deu um pequeno passo para trás, dando espaço, respeitando o tempo dela. Fran falou, com calma, eu sei. Eu também não queria estragar, por isso eu demorei. Erika levantou o olhar, surpresa. Fran respirou fundo e disse, eu não estou te pedindo nada agora. Só uma chance. Um encontro. Simples, mas carregado de significado. Erika ficou em silêncio, mas agora era um silêncio consciente. Ela olhou para Fran de verdade, sem desviar, e permitiu-se sentir. As risadas, as corridas, os olhares que demoravam, tudo fez sentido ao mesmo tempo. Assustava, mas não parecia errado. Erika soltou o ar devagar e deu um pequeno passo para frente, diminuindo a distância. Um encontro? Eu posso tentar. Fran não sorriu de imediato, mas o alívio era visível em seu olhar. Ele respondeu, tá bom. Simples, mas suficiente. Erika soltou uma risada nervosa. Eu não prometo não ser estranha. Fran respondeu, quase sorrindo.
Você já é. Erika sorriu de verdade dessa vez. Aquilo deixou de ser só dúvida e passou a ser possibilidade. O parque de diversões estava cheio. Luzes por todos os lados, cores vibrantes, música ao fundo, gente rindo, correndo e vivendo. E no meio de tudo aquilo, Erika estava parada na entrada, respirando fundo mais vezes do que o necessário. Ela olhava ao redor, mas não prestava atenção em nada, porque no fundo só estava esperando uma pessoa. Ela ajeitou o vestido azul pela terceira vez. Passou a mão no cabelo e olhou o celular. Nada. Ok, calma, ela pensou. Foi quando ela viu Fren vinha caminhando em sua direção. Passos firmes, jaqueta de couro, camiseta de banda e o cabelo levemente bagunçado. Aquele olhar parecia diferente naquela noite. Mais intenso, mais atento. Erika travou, dessa vez, por outro motivo. Ela tá linda. Fren parou na frente dela. Por um breve instante, nenhuma das duas falou nada. Só se olharam como se o momento merecesse silêncio. Então, Fren quebrou o silêncio. Você veio. Erika soltou um pequeno sorriso. Você me chamou. Fren olhou para o vestido e voltou para o rosto de Erika. Você está bonita. Erika desviou o olhar, claramente afetada. Elas começaram a andar sem um plano definido, como se o importante não fosse o lugar, mas sim o caminho. Passaram por jogos e barracas. Erika tentou acertar um alvo e errou 3 vezes. Isso aqui é manipulado, ela reclamou. Fren observava de braços cruzados. Você só é ruim mesmo. Erika olhou indignada. Quer tentar, então? Fren deu um passo à frente, mirou e acertou de primeira. Erika ficou em silêncio por um segundo e depois riu. Erika pegou o prêmio que ganharam, um objeto simples, mas que naquele momento parecia importante porque foi delas, juntas. O parque foi ficando mais cheio e caótico. Em um momento, Erika se afastou alguns passos sem perceber e sentiu o coração saltar. Ela virou o corpo procurando e viu que Fren também tinha parado. Os olhos das duas se encontraram imediatamente. Fren se aproximou e não hesitou. Ela estendeu a mão e segurou a de Erika. Natural, simples, mas firme. Erika travou. O toque era quente e real. Ela olhou para as mãos e depois para Fren, mas não soltou. Os dedos se encaixaram perfeitamente. Nenhuma das duas comentou. Mas sentiram, a partir daquele momento, elas estavam conectadas. Vamos na roda gigante? Erika olhou para as luzes no topo distante. Claro, ela respondeu. A cabine subiu devagar. O barulho do parque foi ficando distante e suave até que restou quase só silêncio. Sentadas frente a frente e próximas, as mãos ainda juntas. Nenhuma das duas parecia querer soltar. Erika olhava para fora tentando disfarçar o nervosismo, enquanto Fren a olhava sem pressa e sem disfarces. Quando Erika finalmente virou o rosto, os olhos se encontraram e ninguém desviou. O ar mudou, mais forte e impossível de ignorar. Fren apertou levemente a mão de Erika. Erika sentiu e não se afastou. O mundo lá fora parecia muito distante agora. Fren inclinou o corpo devagar, dando tempo para Erika recuar se quisesse. Mas Erika apenas ficou ali, com a respiração presa. O espaço entre elas quase não existia mais. Respirações misturadas e olhos presos. Muito perto, mas não ainda. Naquele instante suspenso no ponto mais alto, ficava claro que aquilo já não era só um começo e nem o fim da espera. Talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão intenso. Um novo capítulo começava ali entre as luzes da noite. O momento estava ali, suspenso, frágil, quase inevitável. Fren estava perto, muito perto. O suficiente para sentir a respiração de Erika. O suficiente para perceber qualquer mínima reação. E foi exatamente isso que fez Fren parar. Por um segundo, ela hesitou, os olhos presos nos de Erika. Mas algo mudou, um pensamento rápido, um medo, um cuidado. Então, Fren recuou, devagar, quebrando a distância que ela mesma tinha diminuído, soltando a mão de Erika aos poucos. Fren desviou o olhar por um instante, respirou fundo e falou, mais baixo do que antes, desculpa. A palavra caiu entre elas, não como erro, mas como proteção. Erika ainda estava parada, processando, sentindo o vazio onde o toque ainda estava. Ela olhou para Fren, viu o desvio de olhar, viu o cuidado, viu o medo. E aquilo mexeu com ela mais do que o quase beijo. Ficou claro, Fren nunca esteve brincando. Erika respirou fundo e então falou, sem hesitar. Você não tem nada para pedir desculpa. Fren levantou o olhar, surpresa, mas não teve tempo de responder, porque Erika se inclinou, rápido, decidida. Erika puxou Fren pela jaqueta e beijou. Não foi um beijo tímido, foi escolha, foi resposta. Fren travou por um segundo, mas não recuou. Ela respondeu,
Com a mesma intensidade, o mundo ao redor desapareceu. A roda gigante continuava girando. As luzes piscavam, mas nada disso importava. Só o momento. Só elas. O beijo se aprofundou, mais lento, mais consciente. Era como se todo o tempo que elas evitaram estivesse sendo compensado ali, sem pressa. Só. Verdade. Quando se afastaram, foi devagar. Erika soltou uma pequena risada. Ela ainda segurava a jaqueta de Fren e falou: ok, isso foi. Erika finalmente soltou a jaqueta, mas não se afastou. Ela manteve o olhar seguro e perguntou: isso significa que agora a gente tá namorando? O silêncio que veio depois era quase leve, cheio de significado. Aquilo deixou de ser só dúvida e passou a ser possibilidade. Fren ficou em silêncio por um segundo, observando Erika. O olhar mais calmo agora, mas ainda intenso. Fren inclinou levemente a cabeça, como se estivesse aproveitando o momento. Então, um pequeno sorriso de canto apareceu. Fren disse: você sempre pula etapas assim? Erika soltou uma risada baixa, ainda um pouco sem jeito. Ela respondeu: olha, depois disso, achei justo perguntar. Fren desviou o olhar por um segundo, voltando logo em seguida, mais próxima e confiante. Fren disse: justo. Houve uma pausa curta, mas carregada. Fren se inclinou para frente, diminuindo a distância sem pressa e sem dúvida. Fren disse: mas eu acho que a gente pode fazer isso direito. Erika franziu levemente a testa, curiosa. Erika perguntou: como assim? Fren aproximou um pouco mais. O espaço entre elas voltou a desaparecer, mas agora apenas com intenção. Fren disse: mais baixo, eu te levo para mais um encontro. E aí, eu te peço em namoro. O silêncio era de pura expectativa. Erika ficou parada por um segundo, tentando não sorrir, mas falhando completamente. Erika disse, rindo leve: você gosta de fazer suspense, né? Fren deu de ombros, mantendo o sorriso. Fren respondeu: só quando vale a pena. Erika balançou a cabeça, ainda meio sem acreditar. Erika disse: e se eu não tiver paciência? Fren se aproximou só mais um pouco, falando quase como um segredo. Fren disse: você vai ter, porque você ficou... A frase fez Erika parar, sentindo apenas o sentimento. Ela respirou fundo e respondeu: então eu fico. O silêncio que veio depois foi leve, quente e confortável. A roda gigante começava sua descida lenta. Ficava claro, aquilo não era mais só o começo, mas também não era o fim, era o meio, onde tudo pode crescer. O melhor tipo de meio sem medo de acontecer. A roda gigante começou a descer, devagar, como se o mundo estivesse voltando ao normal. Mas nada parecia exatamente igual. Erika e Fren ainda estavam sentadas, próximas, mais do que antes, mas agora com um silêncio diferente. Não era mais tensão, nem dúvida. Era aquele tipo de silêncio que vem depois de algo importante. Erika olhava para frente, mas claramente não estava prestando atenção em nada. Ela soltou um pequeno suspiro e disse, quase rindo de si mesma: ok, isso definitivamente não estava no meu plano de hoje. Fren encostou levemente a cabeça no banco, observando Erika de lado, e perguntou: e você gosta quando sai do plano? Erika virou o rosto, segurando o sorriso, e respondeu: tô começando a achar que sim. Fren soltou um pequeno ar pelo nariz, quase um riso, mas não desviou o olhar. Nenhuma das duas tentou fingir que nada tinha acontecido. Saíram do parque devagar, sem pressa, como se prolongar aquele momento fosse possível. As mãos não estavam mais entrelaçadas, mas também não estavam distantes. Às vezes se encostavam, sem querer, ou talvez querendo. Erika olhava para o chão de vez em quando, pensativa. Fren caminhava ao lado, mais tranquila. Erika disse: isso tá estranho. Fren levantou levemente a sobrancelha e perguntou: estranho ruim? Erika respondeu: não, estranho bom. Fren assentiu, como se aquilo fosse suficiente. Então tá tudo certo. Erika olhou para ela e sorriu, porque de alguma forma tava mesmo. No dia seguinte, Erika estava na frente do espelho, há tempo demais, com roupas demais espalhadas. E nenhuma decisão. Ela segurava uma blusa, depois outra, depois largava, suspirava, andava de um lado para o outro e murmurou: isso é ridículo. Mas não parava, porque dessa vez não era só sair, era sair com intenção.
era diferente. E isso deixava tudo mais complicado. Ela pegou o celular, abriu a conversa com Fran, leu as mensagens de novo. Te pego às 19 horas. Simples, mas o suficiente para deixar tudo mais real. Erika respirou fundo e encarou o espelho. Ok, só não surta, mas já estava surtando. Fran chegou alguns minutos antes, como sempre, encostada, braços cruzados, aparentemente tranquila. Mas os olhos iam até a porta mais vezes do que o normal. Quando Erika apareceu, Fran parou. De verdade, Erika vinha caminhando devagar. Um pouco nervosa, mas linda de um jeito que não precisava de esforço. E isso pegou Fran de surpresa. Ela soltou o ar lentamente, sem perceber. Erika parou na frente dela e disse: "Oi", simples, mas carregado. Fran respondeu: "Oi", uma pausa curta, mas intensa. Então Fran completou: "Você está bonita". Erika desviou o olhar, sorrindo: "Você também". Mas dessa vez nenhuma das duas fingiu que era só educação. O segundo encontro era diferente. Não havia mais dúvida, mas também não havia total segurança. Era um meio termo, onde tudo parecia novo de novo. Elas andavam lado a lado, mais próximas, mas ainda se ajustando, aprendendo. Erika perguntou: "Então, você sempre planeja tudo assim?" Fran olhou de lado e respondeu: "Não, só quando é importante". Erika sentiu o coração acelerar. De novo, mas dessa vez não lutou contra. E enquanto seguiam andando, com passos sincronizados, olhares que demoravam mais do que antes, e uma proximidade que já não parecia estranha, ficava claro, aquilo estava mudando. E rápido, mas não rápido demais. No ritmo certo. No ritmo delas. E pela primeira vez, Erika não estava tentando entender tudo. Ela só estava vivendo.